Eu creio que a essa altura da série Ensina-nos a Orar, você já percebeu que o ensino de Jesus é um modelo de forma e de conteúdo para a nossa oração. Porém, se nós lermos o contexto da oração dominical, nós perceberemos que Jesus também nos ensinou como nós não devemos orar. No contexto, Jesus rejeitou dois tipos de oração. O primeiro é a oração dos hipócritas. Capítulo 6 de Mateus, versículos 5 e 6. Ele diz: quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Com esse primeiro texto, esse primeiro tipo de oração que Jesus ensinou que nós não devemos fazer, eu aprendo algumas coisas. A primeira, nós precisamos ter cuidado com o nosso desejo de aparentar espiritualidade através de atos públicos e externos. É o que Jesus está dizendo aqui. O que a gente percebe hoje? Que a influência pentecostal definiu oração espiritual como aquela que você muda o tom da sua voz quando você fala. Definiu que é espiritual você orar com uma voz mais alta. Ou definiu que espiritualidade está ligado a você orar com uma alta carga de emoção. Mas isso não vem da Escritura. Isso vem de uma forma de enxergar Deus. Então, na verdade, essa não deve ser a nossa base. E um outro exemplo que eu trago é que tem sido definido como culto espiritual aquele em que a gente precisa ter uma forte experiência emocional, a gente precisaria glorificar o nome de Deus em voz alta e fazer gestos marcantes. No passado, eu lembro quando, na minha adolescência, tinha um pregador que falava assim, crente que não faz barulho está com defeito de fabricação. Lembro até hoje. Mas com o tempo e a maturidade a gente vai entendendo que avivamento não tem algo a ver com barulho, mas tem algo a ver com mudança de vida. Então tem muita gente barulhenta vivendo no pecado. E tem muita gente discreta vivendo em obediência a Deus. Por isso me leva ao segundo princípio que eu aprendo aqui. É que nós não devemos julgar o culto de quem não está agindo segundo os estereótipos da falsa espiritualidade. A gente não pode fazer essa leitura tão inocente. Muitas vezes o que a gente chama na igreja de apatia espiritual é apenas maturidade cristã. E a gente tem que tomar cuidado com uma coisa muito séria. Quando a gente começa a querer avaliar se o Espírito está agindo ou não na vida de alguém por causa da forma como ela se expressa. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Então muitas vezes eu vejo uma pessoa que é mais quieta e eu falo, o Espírito não está agindo. Tem alguma coisa, alguma aura, alguma coisa errada na igreja, o céu está de bronze hoje, por que as pessoas estão tão assim? Gente, não existe isso do ponto de vista bíblico. O que acontece é que a gente constrói um imaginário baseado nas experiências anteriores que nós já vivemos e baseado também no que a gente vê na internet. A gente vai lá no YouTube, aí você está na cultura do worship, vendo lá a fumaça, vendo o pessoal de mão levantada, vendo o pessoal chorando. E quando a gente chega aqui na igreja, a gente quer encontrar as mesmas experiências. Mas não somos nós que produzimos isso. Esse é o problema da cultura do worship, porque ela acha que ela pode produzir isso nas pessoas. Mas quem toca o coração das pessoas é o Espírito Santo. Eu não tomo para mim a responsabilidade de tocar o seu coração. E nem posso, porque eu não tenho esse poder. E o Ministério de Música também não deve tentar fazer isso. Chegar aqui e falar, não, vamos impactar a igreja e vamos fazer o Senhor se manifestar aqui. Quem somos nós? É o Senhor quem faz isso. Então, gente, toma cuidado.
Toma cuidado ao julgar a forma como a outra pessoa cultua. Isso é muito importante. Então, Jesus disse que as orações hipócritas de esquina, elas precisam ser substituídas pelas orações do quarto secreto. Isso é espiritualidade. Quando você dentro do seu quarto fecha a sua porta, só o Pai está te vendo, e ali você ora a Ele. E Ele vê toda a verdade do seu coração. E toda mentira que nós escondemos atrás da nossa aparente espiritualidade aqui, o Senhor também conhece. Por isso que a gente não pode julgar o culto pelo barulho, ou por qualquer outra expressão emocional que a gente está acostumado a ver em qualquer outro lugar. Esse é o primeiro tipo de oração que Jesus rejeita, a oração hipócrita. E a segunda que Jesus rejeitou, no contexto da oração dominical, é a oração gentílica. Mateus 6, do 7 ao 8. Ele diz: quando vocês orarem, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece o que necessitais, antes mesmo de vocês pedirem. Então muitas pessoas pensam que quanto mais elas falarem, que quanto mais longas forem as suas orações, tanto mais elas serão ouvidas. Mas Jesus também disse que não. Ele falou, não é pelo muito falar que serão ouvidos. E muitas vezes nós também caímos no erro da oração gentílica, que qual era? Ficar falando palavras sem sentido e muitas vezes irrefletidamente, enchendo linguiça no nosso modo de dizer, né? Uma vez eu estava passando na frente de uma igreja, e gente, acredite, se você puder, mas eu estava passando na frente de uma igreja e tinha um irmão orando sozinho com um microfone. Na verdade eu não sabia por que ele estava com o microfone, ele podia estar só orando, né? Mas ele soltou na oração dele: sai Deus em nome de Jesus. Quer dizer, ele expulsou o pai em nome do filho, o cara conseguiu causar uma divisão na Trindade, supostamente. Que situação, hein? E refletir na oração dele. E é justamente isso que Jesus, aqui ele não quer. Ele não quer que nós oremos irrefletidamente, como o André pregou aqui domingo. Nós precisamos pensar naquilo que nós estamos orando. E é exatamente por isso que Jesus nos ensinou a oração que nós chamamos de Pai Nosso. Porque ele queria que nós refletíssemos a respeito daquilo que nós falamos quando nós oramos. Isso é muito importante. Então nós precisamos corrigir também algo, quero aplicar aqui esse segundo tipo de oração, nas nossas orações públicas. Sabe por quê? Quando nós oramos publicamente, já percebeu isso? Todo mundo vai orando junto ao mesmo tempo. Mas essa não é a forma de se orar em público. A forma da oração pública da igreja é enquanto uma pessoa ora, as outras pensam no que está sendo orado e refletem a respeito disso. Entende? Se todo mundo ora junto e fica aquela coisa, todo mundo falando, e ninguém entende nada. E está cada um orando por si e Deus por todos, não sei. A gente precisa ouvir um ao outro. Inclusive, até mesmo no tempo do primeiro século, quando alguém ia profetizar, orar, apresentar, seja o que for, quando uma pessoa falava, as outras se calavam. Sabe? Paulo falou, quando um começar a falar, o outro se cala e escuta, porque o culto, ele é racional. Paulo disse isso na Bíblia, apresentar um culto racional a Deus. E ele diz, tudo deve ser feito com ordem e decência. Então, no culto público, como que funciona a oração? Enquanto uma pessoa ora, as outras observam a oração em concordância, e eu só posso dizer amém se eu tiver entendido o que a pessoa falou. Senão eu não presto atenção no que a pessoa falou. Senhor, abençoa o diabo, e você, amém. Perdoa o diabo, Pai. Aí você, amém. Presta atenção, gente, a gente precisa amadurecer nisso. Foi assim que Paulo instruiu as igrejas do primeiro século, e esses princípios são importantes até hoje. Então essas são, portanto, as duas orações que Jesus rejeitou no contexto da oração dominical. A oração hipócrita, que ela tem a preocupação de ser aparente aos homens, e a oração gentílica, que é ficar enchendo linguiça para parecer mais espiritual ou por qualquer outro motivo, para ser ouvido por Deus, enfim. Nisso Jesus nos ensinou como nós não devemos orar. É dessas duas formas que eu mostrei para vocês.
E continuando então a exposição da oração do Pai Nosso, nós chegamos à quinta petição, que está em Mateus capítulo 6, versículo 12. O texto diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Mais uma vez, Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Eu quero apresentar o sermão de hoje em duas partes. A primeira, as nossas dívidas. A segunda, os nossos devedores. Eu acho que vocês já até memorizaram. A primeira, as nossas, e a segunda? Então, beleza. Vocês já estão com a estrutura do sermão na mente. Vamos entrar então. Nas nossas dívidas, eu quero começar falando a respeito de uma dívida universal. Todo ser humano nasce endividado diante de Deus. Talvez você se orgulhe hoje, não sei, meu nome não está no SPC, não está no Serasa, meu nome está limpo, está bonitinho, mas a verdade é que todos nós nascemos endividados diante de Deus. E o motivo da dívida é que cada um de nós somos descendentes de Adão e por isso nascemos com uma natureza pecaminosa. E além de nascermos com a natureza pecaminosa, e até por causa disso, quando nós crescemos, sem que ninguém nos ensine a pecar, nós pecamos. Então, por sermos pecadores, nós devemos para Deus. Nós pecamos em pensamentos, pecamos em ações. E a pergunta que eu queria trazer para a gente refletir aqui hoje é: qual seria o tamanho da dívida que nós temos diante de Deus? Antes de responder essa pergunta, nós precisamos entender que todo pecado que nós cometemos, é contra a glória e contra a santidade de Deus. Então eu vou falar para você o cálculo, como que faz? O cálculo do tamanho da nossa dívida diante de Deus. Soma aí todos os pecados que você já cometeu na vida, todos os pecados que você comete hoje, mais todos os pecados que você vai cometer amanhã. Esse é o tamanho da sua dívida diante de Deus. Vou falar mais uma vez. Todos os pecados que você cometeu ontem, mais todos os pecados que você comete hoje, mais todos os pecados que você vai cometer amanhã. E até o final da sua vida. Esse é o valor da sua dívida diante de Deus. Esse é o valor da minha dívida diante de Deus. Essa dívida, ela é tão grande, mas ela é tão grande, que nenhum de nós somos capazes de pagá-la. Então nós teríamos que receber o pagamento pelo nosso pecado. Que o livro de Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. Por causa da nossa iniquidade, por causa das nossas transgressões, nós merecemos a morte, nós merecemos a condenação, nós merecemos o inferno, nós merecemos o juízo de Deus, nós merecemos a separação eterna de Deus. Isso significa, sabe o quê? Que só existe uma forma de nós nos livrarmos dessa dívida que nós merecemos. É através do perdão de Deus que nós não merecemos. É só o perdão dele que pode nos fazer livrar dessa dívida. A verdade é que, assim como o nosso corpo precisa de pão, a nossa alma precisa de perdão. E é por isso que nós oramos pelo perdão de Deus. Pai, perdoa as nossas dívidas. E como todos pecaram, nós não dizemos apenas perdoa as minhas dívidas, nós dizemos perdoa as nossas dívidas, porque a princípio toda a humanidade nasce com grande débito diante de Deus. Todos devem. Então essa é a dívida universal. E agora eu passo a falar para vocês a respeito do preço do perdão. Quanto custa o perdão? Qual foi o preço mais barato que você já encontrou?
Quanto custa o perdão dos nossos pecados? Muitas pessoas pensam que podem pagar o preço do próprio perdão através de uma vida decente, através da prática de boas obras, através do não fazer mal a ninguém. Mas não existe nada, absolutamente nada, que eu e você possamos fazer que seja capaz de apagar os nossos pecados. Não tem nada que nós possamos fazer. E talvez você se pergunte, então por que Deus precisou fazer um sacrifício? Ele não podia simplesmente nos perdoar? Ele não é Deus? Ele não podia só falar, ó gente, vocês estão perdoados, está tudo certo, esquece tudo. Não. Se Deus simplesmente nos absolvesse das consequências dos nossos pecados, sem que houvesse derramamento de sangue, isso se chamaria impunidade. Então Deus seria injusto. O que a gente precisa entender é que Deus nos libertou dos nossos pecados gratuitamente. E para que isso fosse possível, Ele escolheu Ele mesmo sofrer as consequências dos nossos pecados, derramando o seu sangue por nós. De forma que a gente não deveria cantar coisas como eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, porque Pedro disse que não foi com prata nem ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas através do sangue precioso de Jesus. A Bíblia diz qual foi o preço dos nossos pecados na cruz. Você consegue pensar nisso? Olha só o que diz Pedro, 1 Pedro 1,18. Não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que foste resgatados da vossa maneira fútil de viver, mas foste resgatados pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. O sangue de Jesus, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Quer dizer, antes de você cometer o primeiro pecado na sua vida, Deus já tinha preparado um cordeiro para morrer no seu lugar. Olha que coisa maravilhosa! Ele já tinha nos preparado um cordeiro para nos substituir na cruz do Calvário, antes que nós pecássemos. Foi dessa forma que Deus comprou a nossa liberdade, com o derramamento de sangue, com o sangue do próprio Filho de Deus. E louvado seja Deus, porque o versículo não diz apenas que o salário do pecado é a morte, mas ele continua dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Colossenses 2, 13 e 14 diz: e a vocês, quando ainda estavam mortos nos vossos pecados. Gente, olha que texto maravilhoso. Deus vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os vossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Paulo está dizendo que nós somos perdoados, então, no sangue de Jesus, de todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, dessa conta enorme, toda essa dívida que nós calculamos no começo. Paulo disse, perdoando todos os vossos pecados, apagando toda a escrita de dívida que nos era contrária. Essa rica e poderosa salvação foi dada aos eleitos de Deus, os que respondem ao chamado do Evangelho com fé e arrependimento, baseado na obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. E aí então, inevitavelmente, vem a pergunta: se Jesus já morreu por todos os meus pecados, por que eu preciso ficar confessando todo dia? Por que eu preciso ficar pedindo perdão? E aqui eu trago a resposta de um teólogo chamado William Hendrickson. Algumas linhas, presta atenção na resposta dele. É verdade que a base do nosso perdão diário foi estabelecida uma vez por todas por meio da expiação de Cristo. Não é necessário e nem se pode acrescentar nada a isso. Porém, essa purificação total e objetiva precisa de aplicação diária, pela simples razão que nós pecamos todos os dias. Um pai pode ter legado uma grande herança ao seu filho. Ela, de forma definitiva, já pertence ao filho. Não obstante, isso não significa que ao filho é permitido retirar do banco e gastar em uma semana. Com sabedoria, o pai inclui uma estipulação que limita o privilégio de saque a uma quantia generosa a cada mês. Assim também, quando uma pessoa recebe a graça da regeneração
Isso não significa que ela experimenta imediatamente tudo o que Cristo mereceu para ela. Quer dizer, Deus vai nos dando graça suficiente todos os dias e perdoando os nossos pecados diários. Por quê? Porque nós pecamos todos os dias. É por isso que a gente precisa confessar e orar pedindo perdão todos os dias, porque nós pecamos todos os dias. E a graça do Senhor diária que nós precisamos para o perdão dos pecados vai sendo dispensada a nós também todos os dias. Um outro fator importante aqui é que esse pedido faz manutenção da nossa consciência pecaminosa e nos lembra do fato que nós precisamos melhorar muito ainda como cristãos, crescendo na fé cristã. Nós precisamos confessar nossos pecados, porque como diz Provérbios 28:13, quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Os pecadores confessos e arrependidos, então, são consolados pelas palavras de Deus, que ele disse em Isaías 43:25. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e não me lembro dos seus pecados. Olha que consolo maravilhoso. Nós podemos ouvir do próprio Deus. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembro dos teus pecados. Por isso Romanos vai dizer, 8:33-34, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo é quem morreu. Foi Ele que ressuscitou também. Nós não somos perdoados por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça de Cristo. O perdão de Deus é um dom gratuito de Deus. É isso que custa o perdão para nós, de graça. Para Ele custou o sangue de Jesus Cristo. Essas são as nossas dívidas que nós tínhamos, um valor impagável, uma soma exorbitante. Mas maior do que a nossa dívida é a graça que nos foi dispensada ao nos perdoar de toda essa dívida. E aí a gente chega nos nossos devedores e cometemos a injustiça de não perdoar. O problema é que quando outra pessoa nos ofende, parece que logo nós esquecemos do tamanho da nossa dívida diante de Deus que foi perdoada. A gente esquece do tamanho dessa dívida. E aí a nossa injusta falta de perdão se manifesta como? Ao fugir e evitar o ofensor, ao maltratar o ofensor, ao falar mal do ofensor, ao nutrir mágoa em relação ao ofensor. E todas essas formas são formas de se colocar numa posição superior àquele que nós não queremos perdoar. Mas nós precisamos lembrar que o tamanho da nossa dívida era todos os pecados que nós já cometemos, todos os que nós cometemos hoje, todos que nós cometeremos amanhã. A gente esquece disso. E aí a gente não quer perdoar as ofensas dos nossos irmãos. O John Stott escreveu algo muito interessante. Ele escreveu: quando os nossos olhos são abertos para vermos a enormidade da nossa ofensa cometida contra Deus, as injúrias dos outros contra nós parecem comparativamente muito insignificantes, muito pequenas. Se por outro lado temos uma visão exagerada das ofensas dos outros, é uma prova de que nós diminuímos a nossa própria. Quando nós vemos o que os outros fazem para nós com um tamanho exagerado, é porque a nossa justiça, o nosso conceito a respeito de nós mesmos também está elevado demais. De repente, talvez eu ache que eu devia pouco para Deus, que eu não sou uma pessoa que peca tanto, eu não pequei tanto na minha vida. Será? Olha o tanto que Deus já nos perdoou até hoje, amados. É muito mais do que 3 vezes, né? É muito mais do que 7. É muito mais do que 70 vezes 7. É essa graça que nós somos chamados a reproduzir. E aí então, por causa da injustiça de não perdoar, sabe o que Deus faz? Ele também retém o nosso perdão.
Veja o que Jesus falou logo em seguida da oração dominical. Ele fez a oração dominical inteira. E é interessante que depois que ele termina, porque teus são o reino, o poder e a glória, do que ele vai falar? Do perdão. Quer dizer, de todos os assuntos que ele estava falando na oração, ele aplicou a oração ao perdão, dizendo, Mateus 6, 14 e 15, porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Agora, se vocês não perdoarem aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Isso não significa que o perdão aos outros seja uma prerrogativa para conquistar o perdão de Deus por mérito, mas significa que aquele que foi salvo em Cristo Jesus apresentará evidências da salvação, e uma dessas evidências é a prática do perdão. O perdão, quando você o pratica, isso você está mostrando que você responde ao Evangelho, que você está sendo transformado pelo Evangelho, que você foi alcançado por Deus. E quando você retém o perdão, isso é uma evidência de que está faltando aquela graça, sabe? Não é que Deus fala, eu te salvo se você perdoar. É que Deus nos salvou, então a gente perdoa. Por consequência do que Ele fez por nós. Por consequência da obra dEle em nós. Então quando nós falamos, assim como nós perdoamos, significa que Deus nos perdoará da mesma forma que nós perdoamos ou deixamos de perdoar o nosso próximo. Pai nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado o Saulo, assim como eu tenho perdoado o Bruno. Mas o efeito é o mesmo se eu não perdoo. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu não tenho perdoado o Bruno. É mais ou menos isso que é a lógica aqui. Então o que a gente deve fazer? Esperar a gente ter a vontade de perdoar. Esperar a gente ter um sentimento. Ah não, hoje eu estou sentindo de perdoar. Jesus não falou para a gente sentir, Jesus falou para a gente perdoar. Não se trata de um sentimento, mas de um ato de obediência, uma decisão de perdoar, porque simplesmente isso está revelado na vontade de Deus, que é as Escrituras. Mas como que eu faço isso? A Bíblia dá a resposta. O que você deve fazer quando você é ofendido e quando você é um ofensor? Primeiro, quando você é um ofensor. Foi você que ofendeu, hein? Olha só, Mateus 5, 23 e 24. Quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares que teu irmão tem uma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois vem apresentar a tua oferta. Vai passar uma vida oferecendo ofertas vãs para o Senhor. Deixa a tua oferta no altar e vai te consertar primeiro. É o que está escrito aqui. Quando você for ofensor. E qual é o caminho quando eu sou ofendido? É o mesmo. Mateus 18, 15. Se o teu irmão pecar contra ti, você é o ofendido, vai até ele sós. Vai lá com ele. Se eu ofendi, vou lá. Se eu fui ofendido, vou lá também. É isso que Jesus nos ensina. Seja você o ofendido ou o ofensor, a Bíblia diz, vai você primeiro. O que a gente está esperando? A raiz de amargura se aprofundar no nosso coração? É isso que a gente está esperando? E, gente, não adianta mudar de ambiente, mudar de igreja, mudar de país, mudar de cidade, ir para outro lugar, porque a prisão da falta de perdão, ela está no coração. Então, seja onde você for, você vai levar a amargura dentro de você. Tem que resolver a situação. Não adianta ficar fazendo isso. E é interessante que se a gente observar aquela parábola do credor incompassivo, o rei perdoa o servo de uma dívida impagável. Aí o servo encontra um conservo com uma dívida irrisória. E ele não perdoa o conservo. Manda lançar o conservo na prisão. Quando o rei fica sabendo, o que ele faz? Ele manda lançar o servo na prisão também. Com exceção do rei, no final da parábola, está todo mundo na prisão. E é isso que a falta de perdão faz. Coloca as pessoas numa prisão emocional, numa prisão psicológica, numa prisão espiritual. E a vida não anda.
É exatamente isso que acontece. E pior do que isso, quando nós não perdoamos, nós mostramos que estamos baseando a nossa vida na justiça própria. E estamos então rejeitando a justiça de Cristo. E se esse é o caso, nós estamos então ainda mortos em nossos delitos e pecados. Isso é muito sério, gente. Quão injusto é não perdoar, entendendo o tamanho da dívida que Deus perdoou. Nossa. E aqui eu já caminho para encerrar esse sermão. Onde eu encontro forças para perdoar? A pergunta não é se eu devo perdoar, mas onde eu posso encontrar forças para perdoar aquele que me ofende. E aqui eu trago 3 respostas. A primeira, encontre força no amor incondicional de Deus, que entregou o seu Filho à nossa condenação, perdoando todos os nossos pecados. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tu não era gente boa, não. Pecadores vis. E Ele entregou o seu Filho por nós, mesmo sendo pecadores. Onde eu encontro força? No amor incondicional de Deus. Por isso Efésios 4,32 diz: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros. E olha a parte mais linda: perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Colossenses 3, 12 ao 13. Como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Então a primeira resposta, onde eu encontro forças? No amor incondicional de Deus. A segunda, encontre força no exemplo de Cristo, que ao ser crucificado orava: Pai, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que estão fazendo. Gente, você consegue imaginar isso? No filme o pessoal coloca uma tanga em Jesus para ficar uma coisa mais decente, mas Jesus estava nu, Jesus estava rasgado, Jesus estava machucado, Jesus estava todo sujo, Jesus estava sangrando, Jesus estava sentindo dor, ele tinha apanhado, ele tinha levado chibatadas, ele está todo cortado, ensanguentado, mas ele está orando e dizendo o seguinte: Pai, perdoa essas pessoas que estão fazendo isso, porque elas não sabem o que estão fazendo. É aqui que a gente encontra forças para perdoar, no exemplo do Cristo, que faz no nosso lugar o que nós jamais seríamos capazes de fazer. E por fim, nós encontramos forças no poder do Espírito Santo. Não é a força do nosso braço que nos capacita a perdoar, mas é a ação do Espírito que está transformando o nosso caráter e nos conformando à imagem de Cristo. É o Espírito Santo. Esse poder está no Espírito Santo. O poder para perdoar. O poder para se livrar desse peso maldito que a gente carrega no coração, que é mágoa em relação às pessoas, que é amargura, que é tristeza. Você não precisa carregar isso. O Espírito Santo pode livrar o nosso coração disso, e Ele está livrando através do processo de santificação. Então, seja quem for que o Senhor traz à sua mente hoje que você precisa perdoar, faça isso. Não espera muito tempo não, liga para a pessoa, procura essa pessoa, faz isso, vai até ele, acaba com isso. E aqui eu fecho dizendo que se você quer aprender a perdoar, se eu quero aprender a perdoar, nós precisamos nos concentrar menos na maldade dos outros e lembrarmos do tamanho da nossa própria maldade. Para de pensar no que fizeram contra você e comece a lembrar muito mais do que Cristo fez por você em seu lugar. Quero encerrar com as palavras de um pai.
teve a sua filha morta por um serial killer. Talvez vocês tenham visto esse vídeo. A família toda foi falar, e, enfim, teve pessoas que ali xingaram o homem, expressaram ali seus sentimentos, a sua tristeza, da perda e tudo mais. Mas o pai dessa menina, no julgamento desse serial killer, eu anotei as exatas palavras que ele disse. Ele chegou no microfone e disse assim: há pessoas aqui que odeiam você. Eu não sou uma delas. Você tornou difícil fazer o que Deus disse que deveria fazer, que é perdoar. Mas você está perdoado. E no momento que ele disse isso, o homem que estava o tempo inteiro ouvindo as pessoas assim, ele se quebrantou. Um serial killer que tinha matado 48 mulheres. Ele se emociona e ele começa a chorar ali. Não faço ideia do que aconteceu dentro dele, nem me compete julgar isso. Mas o perdão faz isso. O perdão de Deus nos restaura. E nós também podemos mostrar para esse mundo que o amor de Deus é verdadeiro através da demonstração do perdão na nossa forma de se relacionar. Mostrar que há realmente um Deus que está reconciliando o homem consigo mesmo e por consequência, reconciliando consigo todas as coisas. O próximo com o próximo com a natureza. Gente, Deus está colocando a casa em ordem. Você acredita nessa mensagem? A mola propulsora do perdão é a graça que nós recebemos de Deus. Quando nós perdoamos uns aos outros, nós mostramos para o mundo a beleza da verdade do Evangelho, que reconcilia o homem com Deus, e o homem com o próximo, e o próximo com a natureza, e por aí em diante. Então a minha oração é para que, sabendo que todos nós nascemos endividados diante de Deus, que Deus pagou um alto preço para cancelar todas as nossas dívidas, eu oro para que, do poder do Seu Espírito, nós também possamos perdoar os nossos devedores. Do contrário, nenhum de nós poderemos dizer a oração do Pai Nosso com verdade.